Feliz sábado! Um grande prazer estar mais uma vez com vocês, nessa igreja que é tão querida para nós, uma igreja que nós levamos no coração onde nós vamos, e com certeza nós vamos levar no coração para sempre. É uma alegria ver, eu sempre digo, pessoas que nós já conhecemos, e é uma alegria ver rostos novos aqui, quem sabe nos visitando. Quero desejar as boas-vindas para você que, quem sabe, está aqui pela primeira vez, você que tem frequentado aqui a igreja com alguma frequência. Quero dar as boas-vindas aos familiares do Jonathan, da Isabela, que estão aqui. Sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer ter vocês conosco, os amigos também, que quem sabe estão aqui. Eu quero agradecer aqui o pastor Robson por mais uma vez nos dar a acolhida. Pastor, muito obrigado, tá? A gente está assim, a gente nem avisa mais que vem. Eu acho que nem avisei o pastor Robson que vinha. O pastor Robson tem um coração muito grande. E se a gente tem a liberdade de estar aqui, pastor, é porque você nos dá essa liberdade, que a gente sabe que você tem um coração muito grande, generoso. E obrigado, tá? Pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Eu, minha família, minha esposa, Samuel, Isabela. E a igreja da Vila sempre crescendo, não é verdade? Os irmãos da Vila, eles leem a Bíblia. Eles gostam de um verso. Tem um verso que eles gostam bastante. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Quando Deus disse assim, crescei e multiplicai. Esse verso o pessoal daqui gosta, tá? Eu estava acompanhando aqui o momento infantil e eu falei, quanta criança. Eu acho que na associação aqui, eu não sei se tem uma igreja com tanta criança não, viu? Pelo menos aqui. Eu só vi tanta criança assim junto, eu acho que lá no NASP. Lá é uma igreja com umas 2.000 pessoas. Mas Deus seja louvado pelo fato de nós termos essa igreja crescendo. E eu gostaria de falar um pouco sobre o crescimento nesta manhã, a importância do crescimento. E é um dia no qual nós vamos dedicar uma criança ao Senhor, e é uma criança que é fruto, né, do crescimento na fé, fruto do crescimento de um casal. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos refletir rapidamente no livro de Efésios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre a importância do crescimento. Efésios, capítulo 4. Verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Acharam aí? Efésios capítulo 4, verso 11. Eu vou ler aqui, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, você leia, quer dizer, você acompanha a minha leitura. Diz assim, verso 11: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aqui o verso 13, o que diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado do quê? De pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças,
arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O desejo de Deus para cada um de nós, para cada um dos seus filhos, é o crescimento, é a maturidade, é o desenvolvimento em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos crescer no aspecto físico, nós precisamos crescer no aspecto emocional e nós precisamos crescer no aspecto espiritual. E nós precisamos nos preocupar com esse crescimento de maneira harmoniosa. E para que haja, então, esse crescimento, é necessário que haja investimento no crescimento. E nós precisamos, então, fazer essa constante reflexão de como nós estamos crescendo. Qual está sendo o nosso nível de maturidade em todos os aspectos da vida? E hoje em dia nós vemos pessoas procurando o crescimento financeiro, o crescimento social, o crescimento em popularidade, em status. Hoje, algumas pessoas estão se concentrando em crescer em áreas que não são tão fundamentais assim para as nossas vidas. De que maneira nós estamos crescendo? E eu queria que você fizesse uma comparação com você mesmo. Qual que é o nível de comparação que nós devemos ter? É nós mesmos. A pior coisa é quando nós nos comparamos aos outros. Claro que nós devemos ter modelos que nos estimulem a crescer, isso é sempre importante. Agora, faça uma análise de você mesmo. Quem era você há um ano atrás? Eu vou colocar um ano. Quem era você há um ano atrás? Quem é você hoje, se comparando a quem você era há um ano atrás? Você consegue identificar algum crescimento? Vamos ser mais generosos, vamos colocar uns 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás. Como está o seu nível de maturidade, o seu nível de crescimento? Não no aspecto físico. Alguns param de crescer fisicamente, outros vão envelhecendo, vão até diminuindo. Mas o seu aspecto emocional, e principalmente na vida espiritual, como você está na sua vida espiritual? É fundamental nós sempre fazermos essa análise, esse exame de consciência. E, sabe, eu me lembro que quando eu ia no pediatra, levar a Isabela, o Samuel, nós tínhamos aquela carteirinha de vacinação, que a gente analisava assim, as curvas de crescimento, o peso, a altura. Até hoje a gente faz isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa preocupação. Assim como a gente tem a preocupação com os filhos, nós temos que nos preocupar. Agora, como que a gente cresce? Como que nós podemos crescer? E aí, não tem fórmula mágica para crescer espiritualmente. É óbvio, e muitas vezes nós nos esquecemos do óbvio. E de vez em quando a gente esquece de coisas tão óbvias, essenciais na vida. E essas coisas óbvias e essenciais é que elas vão nos dar o crescimento e a gente deixa de lado. Tem, por exemplo, uma coisa óbvia, um exemplo de uma coisa óbvia: beba água. Beber água é uma coisa tão óbvia,
Só que muitas pessoas negligenciam o óbvio, que é beber água. E qual a consequência de negligenciar o óbvio? Alguns problemas de saúde. Outra coisa óbvia, gaste aquilo que você tem. Tem alguma coisa mais óbvia do que isso? Mas muitas pessoas se esquecem do óbvio. Gastam além do que tem. Outra coisa óbvia, se beber, não dirija. Que coisa mais óbvia que isso? Mas as pessoas esquecem do óbvio e morrem por se esquecer do óbvio. Outra coisa óbvia, vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Infelizmente, esses dias atrás, a gente teve uma situação de uma mulher que foi, o sinal estava verde, e ela foi, atravessou e infelizmente foi atropelada. Mesmo quando o sinal está verde para você atravessar, faça o óbvio, olhe para o lado. Queridos, para crescer na vida espiritual não há segredo. Basta o óbvio. Só que nós nos esquecemos do óbvio. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quer coisa mais óbvia do que isso? Mais simples do que isso? É óbvio. Mas nós nos esquecemos do óbvio. E dedicamos tempo para tantas outras coisas. Quer outra coisa óbvia para crescer? Qual que é outra coisa óbvia? Depois de ler a Bíblia, o que é? Oração. Orar. Tão óbvio. Mas para muitas pessoas, a prática da leitura da Bíblia e a prática da oração é tão negligenciada como algo óbvio que é beber água. Outra coisa óbvia. Faça parte de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé. E muitas pessoas pensam que vão crescer espiritualmente assistindo sermões na televisão, mas a gente não consegue. Há situações nas quais nós estamos limitados, não estou colocando uma regra, né? Há exceções. E outra coisa fundamental é exercitar a fé. Assim como para crescer nós precisamos nos exercitar fisicamente, outra coisa que é óbvia, faça exercícios físicos, que muitas vezes a gente esquece. Exercite a sua fé, pratique a sua fé, se coloque em condições de ter que se superar espiritualmente. Participe de ministérios, participe de ações idealizadas pela igreja. Se nós ficarmos sentados no banco, nós não vamos crescer. Essa é a mensagem para mim, essa mensagem para você. E eu sei que nós somos pessoas que estamos buscando essa maturidade. Eu fico feliz em ver que há pessoas nessa igreja que buscam essa maturidade. E eu fico muito feliz em ver que o que nós estamos vivendo nesse momento é resultado disso. É resultado desse crescimento. Do crescimento na maturidade, do crescimento na vida familiar de um casal. Um casal muito especial para mim. E hoje nós vamos então dedicar o Heitor. E o Heitor está sendo dedicado aqui nessa igreja, mostrando para nós o poder de Deus nas nossas vidas, o poder de Deus na vida de uma família que se propõe a crescer, de uma família que se propõe a buscar, a andar nos caminhos do Senhor. E o Heitor hoje vai ser um testemunho vivo de que Deus opera em nós esse crescimento que Ele espera que nós tenhamos em nossas vidas. Amém? Nós vamos nesse momento então ter a entrada do Heitor para a honra e para a glória de Deus. Deus, Ele venha abençoar as crianças dessa igreja, que Deus venha abençoar cada um dos filhos dessa igreja. Deus abençoe cada família, que todos nós tenhamos essa vontade de crescer. Eu gosto muito de um texto que está aqui na carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: portanto,
Abandonem toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia, toda a inveja, bem como todo tipo de maledicência. Verso 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Que você e eu tenhamos esse desejo de crescer, que nós sejamos crianças dispostas a crescer para a honra e glória de Deus, amém? Nesse momento, então, nós vamos ter a entrada do Heitor, a Isabela e o Jonathan trarão ele aqui na frente, para a honra e glória do nosso Deus.